Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, neste dia nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, sustentados por uma verdade eterna. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Não pela força do nosso braço, nem pela inteligência da nossa mente, nem pelas conquistas que acumulamos, mas sim por Tua presença constante, que nos reveste de poder, mesmo quando nos sentimos fracos. Quantas vezes, Senhor, a vida nos apresentou desafios que pareciam intransponíveis, muralhas que nos intimidaram, tempestades que nos ameaçaram, e ainda assim permanecemos de pé. Não porque tínhamos todas as respostas, mas porque o Senhor estava conosco. Tua força, Pai, é a energia silenciosa que nos levanta de madrugada para continuar lutando. É a coragem que nasce em meio ao medo. É a firmeza que nos sustenta quando tudo ao redor se move. É a rocha onde nos firmamos, a base que não se abala. Quantas vezes pensamos que não daríamos conta, que não conseguiríamos seguir em frente? Quantas vezes os pensamentos de desistência tentaram nos envolver, sussurrando o que já era o fim? E, entanto, aqui estamos, ainda orando, ainda crendo, ainda esperando, ainda amando. Porque quando pensávamos que o último fio de força se partira, o Senhor nos mostrou que a Tua força começa onde a nossa termina. E é por isso que ousamos declarar com fé e confiança: tudo podemos naquele que nos fortalece. Podemos suportar a dor, porque Tu és o Deus que consola. Podemos enfrentar perdas, porque Tu és o Deus que restitui. Podemos atravessar o deserto, porque Tu és o Deus que faz água brotar da rocha. Podemos viver dias difíceis, porque Tu és o Deus que nos ensina a viver contentes em toda e qualquer situação. Senhor, sabemos que esse versículo não é uma promessa de vitórias fáceis, nem um bilhete mágico para a realização de todos os nossos sonhos, mas uma âncora de fé que nos mantém firmes em meio à realidade. O apóstolo Paulo não escreveu essas palavras de um trono, mas de uma prisão. Ele não falava de conquistar tudo, mas de resistir a tudo. Ele não celebrava conforto, mas contentamento. E é isso que te pedimos hoje. Ensina-nos a depender de Ti em todo o tempo, seja em tempos de abundância ou escassez, de saúde ou enfermidade, de aceitação ou rejeição, que a nossa alma encontre repouso em Ti, que o segredo do nosso equilíbrio esteja na confiança de que contigo podemos todas as coisas. Porque mesmo quando tudo nos falta, se a Tua presença nos sustenta, temos o suficiente. Ajuda-nos, Senhor, a não nos apoiar em nossas próprias forças. Ajuda-nos a entender que a vida no Teu reino é feita de fé e rendição, e não de controle e desempenho, que não precisamos ser fortes o tempo todo, que não há vergonha em admitir que estamos cansados, desde que estendamos as mãos para o céu e clamemos pela Tua força, porque é justamente na fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. É no chão que aprendemos a olhar para o alto, é na dor que aprendemos a depender do Teu consolo, e é na rendição que descobrimos o poder da Tua graça. Senhor, torna real essa verdade em nós, que ela não seja apenas um versículo decorado, mas uma experiência viva em nosso caminhar. E quando estivermos diante de uma batalha, lembremos: tudo posso naquele que me fortalece. Quando estivermos cansados e sem rumo, repitamos com fé: tudo posso naquele que me fortalece. Quando estivermos alegres e em paz, que também digamos: tudo posso naquele que me fortalece. E que, acima de tudo, nunca esqueçamos que esse tudo não é o que o mundo valoriza, mas aquilo que o Teu Espírito deseja gerar em nós. Podemos amar quando somos feridos. Podemos perdoar quando somos ofendidos. Podemos esperar quando o tempo parece cruel. Podemos semear quando o solo parece seco. Podemos cantar mesmo no vale da sombra da morte. Podemos viver com esperança mesmo em meio à dor. Podemos ser Teus por inteiro, não por nossas forças, mas pela Tua força, que opera em nós
dia após dia. Sim, Senhor, tudo podemos, não porque somos capazes, mas porque Tu és fiel. Não porque temos tudo, mas porque temos a Ti. Não porque nunca falhamos, mas porque mesmo quando caímos, a Tua graça nos levanta e nos capacita a continuar. Então, Pai, queremos terminar esta oração com gratidão, porque mesmo antes de pedirmos, Tu já nos fortalece. Mesmo antes de enfrentarmos, Tu já vais adiante. Mesmo antes de temermos, Tu já nos cobres com a Tua paz. Senhor, ao prosseguirmos nesta jornada de fé, Te agradecemos por cada passo sustentado por Tua força. Porque a verdade é que sem Ti somos frágeis como pó, mas contigo nos tornamos fortes como o ferro moldado pelo fogo. Em Ti aprendemos a não desistir, a não ceder às pressões da vida, a não baixar os olhos diante das adversidades. Porque a Tua palavra não mente, tudo podemos em Ti. Tudo podemos suportar, enfrentar, superar, construir, vencer, recomeçar. Sim, Senhor, mesmo quando os recursos humanos se esgotam, quando as portas se fecham, quando as vozes ao redor dizem que não vamos conseguir, ainda assim, podemos. Podemos porque a Tua presença é mais do que suficiente. Podemos porque o Teu poder não se limita às circunstâncias. Quantas vezes andamos por caminhos incertos, carregando fardos pesados que não mostramos a ninguém? Quantas vezes sorrimos por fora enquanto por dentro a alma clamava por socorro? E mesmo assim, lá no íntimo, havia uma centelha viva, a certeza de que apesar de tudo, o Teu Espírito nos fortalecia, que mesmo quando não víamos uma saída, sabíamos que Tu estavas trabalhando, que mesmo sem forças algo nos empurrava para continuar, e esse algo era a Tua graça que opera com poder onde há sinceridade e entrega. Senhor, hoje oramos também por aqueles que se sentem fracos demais para continuar, por aqueles que não conseguem mais orar, que não encontram mais palavras, que olham para a vida e enxergam apenas cansaço. Visita essas almas agora, toca os que estão no limite, levanta os abatidos, reanima os que se perderam de si mesmos, que eles escutem, mesmo que em silêncio, Tua doce voz dizendo: Filho, filha, eu estou aqui. Você pode sim, você ainda pode porque eu sou a tua força. E não apenas para sobreviver, mas para viver com plenitude, para sonhar de novo, amar de novo, sorrir de novo. Porque em Ti, Senhor, não apenas resistimos, mas florescemos. Não apenas aguentamos, mas crescemos. Não apenas caminhamos, mas avançamos. Tu és aquele que transforma a alma cansada num jardim novamente fértil. Tu és aquele que transforma o deserto em rio, o fim em novo começo. Tu és aquele que tira do pó o necessitado e o faz assentar-se entre os príncipes. E por isso não tememos o amanhã. Porque se a Tua mão nos sustenta hoje, certamente continuará a nos conduzir no futuro. Senhor, dá-nos olhos espirituais para enxergar que a força que vem de Ti é mais preciosa que qualquer força do mundo. O mundo se esgota, as promessas humanas falham, mas aquele que confia em Ti renovará suas forças, subirá com asas como águia, caminhará e não se fatigará, correrá e não se cansará. Por isso, declaramos com ousadia que não somos derrotados. Mesmo caindo 7 vezes, nos levantamos 8, mesmo com lágrimas, semeamos com fé, porque sabemos que no tempo certo, colheremos com alegria. A vitória pode não ser imediata, mas é certa, porque não depende de nós, mas daquele que nos fortalece. Senhor, também Te pedimos discernimento para entender que nem sempre vencer significa conquistar visivelmente. Às vezes vencer é permanecer. Vencer é continuar fazendo o bem mesmo quando não somos reconhecidos. Vencer é orar, mesmo quando não vemos respostas. Vencer é amar, mesmo quando somos ignorados. Vencer é confiar, mesmo quando tudo parece incerto. Tudo isso só conseguimos fazer porque Tu nos sustentas com Tua força invisível e poderosa. E queremos, Senhor, usar essa força que vem de Ti não apenas para nosso benefício pessoal, mas para abençoar outros, que a força que recebemos se transforme em apoio ao próximo, que não sejamos apenas fortalecidos, mas também fortalecedores, que estendamos a mão àquele que tropeça, que consolemos com o consolo que de Ti recebemos, que falemos com fé àqueles que estão desanimados, lembrando-lhes que a fonte da força está disponível para todos os que crerem, porque o Teu poder é para os que Te buscam, e quando um filho te clama, Tu nunca ignoras. Quando alguém se curva diante de Ti com o coração contrito, Tu derramas graça abundante. E assim, Senhor,
encerramos esta parte da oração com a mesma firme convicção com que começamos. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Essa é a nossa bandeira, essa é a nossa rocha, essa é a nossa esperança. Que essa verdade ecoe no nosso coração nos dias bons e nos dias maus, que ela nos acorde pela manhã e nos embale ao anoitecer. Que ela esteja em nossos lábios quando estivermos alegres e quando estivermos cansados, que ela seja lembrada diante das más notícias e também das grandes conquistas, porque em todas as situações, o que nos mantém firmes não são as circunstâncias, é a tua força. Obrigado, Senhor, por seres o nosso sustento. Obrigado por não nos abandonares, obrigado por tua fidelidade que se renova a cada manhã. E se a nossa jornada ainda tiver muitos passos pela frente, que cada um deles seja dado com a confiança de que não caminhamos sozinhos, pois a tua mão está sobre nós. E onde quer que formos, onde quer que lutarmos, onde quer que sonharmos, ali também estará o teu poder a nos fortalecer.